Muito bom dia para você! Seja muito bem-vindo a mais uma edição do programa A Voz do Povo. Hoje, quarta-feira, 14 de junho de 2017, e estamos no terceiro dia de uma série de 5 programas sobre saúde. Hoje nós vamos abordar principalmente a situação em que se encontram os pacientes renais crônicos. No quadro Povo Fala, o repórter Jackson Nascimento foi às ruas ouvir a opinião das pessoas da capital e do interior do estado. Tiago Coelho, que é secretário-geral da Associação dos Pacientes Renais Crônicos do Estado do Amazonas, estará aqui conosco. Ele também é conselheiro estadual de saúde e vai fazer os comentários ao vivo aqui dos estúdios da Record News Manaus, TV Diário. Na nossa matéria, você vai conhecer o drama da dona Alcineia, que é paciente renal crônica que enfrenta dificuldades em seu tratamento. Hoje também temos estreia do quadro Empreendedorismo. E o nosso convidado será o Lucas Avelino, integrante da CDL Jovem e também da AGE, Associação de Jovens Empresários do Estado do Amazonas. Além disso, nós teremos ainda a estreia do quadro Qualidade de Vida com a participação do fisioterapeuta Douglas Ataíde. Fique com a gente, o programa A Voz do Povo começa agora. E vamos agora às principais manchetes do jornal Diário do Amazonas desta quarta-feira, 14 de junho de 2017. O TRE conversa com o Facebook sobre eleição no Amazonas. O Tribunal Regional Eleitoral, o TRE, realizará hoje uma reunião por videoconferência com os representantes da rede no Brasil para tentar agilizar a retirada da propaganda eleitoral. E irregular, é claro. Gente, um outro assunto muito chato é o cantor muito importante para a gente, foi morto por traficantes no interior do estado. O Melvino Júnior, que era vocalista do grupo Júnior e Banda, foi assassinado por engano. O alvo era um traficante de Quari. Essas são as manchetes principais do jornal Diário do Amazonas de hoje, dia 14 de junho de 2017. E para acompanhar nesse momento o quadro Povo Fala desta quarta-feira, teremos a participação do Tiago Coelho. Seja muito bem-vindo, Tiago. Muito obrigado pela sua presença no nosso programa. Ele é secretário-geral da Associação de Pacientes Renais Crônicos do Estado do Amazonas. Nós vamos ouvir o povo nesse momento. Tiago. Só um minutinho. Seguindo a nossa série sobre a saúde pública no estado do Amazonas, estamos aqui no bairro Cachoeirinha, zona sul de Manaus, precisamente na clínica renal, para onde são encaminhados pacientes crônicos renais, não só da capital, como também do interior. O sofrimento é maior para quem vem do interior devido à grande demanda de pacientes que são encaminhados para cá. Como é que está em Presidente Figueiredo? Figueiredo não está muito legal não. Tem que botar umas clínicas lá para os pessoal fazer hemodiálise, entendeu? Os renais, entendeu? Que lá precisa. Me diga uma coisa, tem muita gente precisando fazer, em média gente. Quantas pessoas? Somos 21 pessoas que vêm no carro fazer hemodiálise aqui para Manaus. E toda vez esse sofrimento de ter que se deslocar? Sofrimento para cá, porque lá não tem nem como fazer hemodiálise. A saúde está um caso sério, Presidente Figueiredo. Um caso sério. Quanto tempo você fica nessa viagem de quase 4 horas, indo e vindo para a sessão de hemodiálise aqui com a sua esposa? Toda semana, mano. 3 vezes por semana. Tá difícil? Tá difícil. Tá muito difícil. Olha. É porque a gente não tem quase condições. Depender do poder público, tá um caos. Aí fica difícil, viu? Muito difícil mesmo, né? Se tivesse Taquatiara esse tipo de atendimento, com a máquina de hemodiálise funcionando, seria melhor? Menos já 3 máquinas, poxa, era uma benção. 3 máquinas era uma benção. Poxa, a vida estaria lá. E tem muita gente precisando disso? Demais, a concorrência é muito, mano. Todo dia tem gente querendo máquina para fazer diálise e não tem. A gente vê alguém morrer quase todo final de semana, a gente vê a gente passar mal e sair, não volta mais não. É um caos? É um caos. Minha mulher esse dia passou muito mal, teve na UTI lá no 28, ainda bem que ela voltou, porque senão já era. E que dificuldades a senhora tem encontrado para fazer essas sessões de hemodiálise na saúde pública do estado? Olha, bom, minha mãe tem convênio, né? Dependendo do meu pai, né? E tirando isso, para quem está no SUS é mais difícil, né? Correr é muito difícil mesmo. Por quê? Porque tem muita gente na fila esperando, né?
Tem muita gente que até morre antes de fazer o tratamento. Então tá complicado esse tipo de atendimento? Tá difícil, olha. Muito Difícil. Até para vir, que é 3 vezes por semana, né? E transporte, a gente depende do governo, né? E tem um SAMU para nos ajudar, né? O SOS Vida, né? Alguns, né, conseguem, né? Nem todos. Tem muitos pacientes que vêm parente mesmo, tem carro ou um amigo para trazer, né? Rapaz, a saúde hoje está um caos, né? A saúde hoje a gente não tem nem o que falar mais da saúde, que não tem o que falar de tão ruim. É remédio, né, que a gente vai atrás, não tem, né? Ainda mais apareceu agora esse rombo, né, que teve, que todo mundo soube, maus caminhos que foram, né? Então hoje nosso governo, nossa liderança está tudo, né? Eu não tenho nem o que falar, eu não sei nem se eu vou votar esse ano. Os médicos tudo lá, eu mesmo trabalho no posto, os médicos tudo lá, mas não tem cadeira, não tem remédio, não tem nada. Porque a gente paga nossos impostos, né? A gente paga nossos impostos e tá aí. Quando a gente precisa, é como ontem eu estava vendo uma reportagem, que esse dinheiro todo que levaram, né? Que se fosse para dar pro povo, dava 1.500 por pessoa, o retorno, do que 20, 30 pessoas pegaram esse horror de dinheiro. A única cura é Deus, porque se for para depender dos hospitais, tá com nada. Eu tenho amigos que trabalham no 28 de agosto, em outros hospitais que falam dessa necessidade. Além do dinheiro dos terceirizados que não saem, ficam aí nessa greve, nessa enganação toda. Então o que falta é políticas públicas, um governo sério, né, que entra aí, substituindo aí o tampão e até ele mesmo. Você está entendendo? Até um novo governo que venha para somar realmente com a comunidade e os anseios da sociedade, que a saúde é uma das coisas muito importantes para o bem melhor do amazonense, né? A conduta do governante tem que ser ilibada, tem que estar com o povo e não estar desviando, compra de voto, essas coisas horríveis aí que até os próprios agentes de saúde aí estão descontentes, né? Veio falar em greve, paralisação. Uns não querem mais nem trabalhar. Eu digo isso porque eu tenho amigos, muitos amigos mesmo na saúde, sem dinheiro, nunca tem dinheiro no fim do mês, nunca recebem, fica para lá, tem essas cooperativas aí que é só para enganação, tá difícil mesmo. Thiago Coelho, seus comentários. É muito triste o caos que está na saúde do Amazonas desde 2014, né? A fila do 28 de agosto só cresceu, mais de 150 pacientes renais morreram só no passado. A fila hoje está com 62 pacientes esperando para entrar numa clínica de fazer hemodiálise. E é mais caótico ainda os pacientes do interior, como a gente viu na reportagem. Que o paciente do interior não tem para onde correr, que só tem hemodiálise em Manaus. E o antigo tratamento que tinha da diálise peritoneal, que ele podia fazer lá na sua casa, no interior, foi suspenso pelo governo, por falta de pagamento dos insumos. E agora eles têm que vir para Manaus. E para vir para Manaus é desse jeito. Tem gente que passa um dia para chegar em Manaus, para fazer 4 horas de hemodiálise e tentar voltar. E não tem apoio do governo, nunca teve, na verdade. Desde 2014 desandou tudo. Os municípios não estão dando esse apoio também do TFD. E o que podia melhorar isso é desde a hemodiálise, está funcionando, né? Mas o transplante no Amazonas está funcionando, né? E o transplante está totalmente suspenso. Não funciona, essa fila não reduz, só aumenta. Pode aumentar 100 vagas, mas nunca vai melhorar se não tiver transplante. Você falou que são mais de 60 pessoas esperando esse ano. Sim. O que as pessoas podem fazer quando é classificado na fila de espera? Eu fico triste em falar que é esperar em Deus, porque o governo anterior não estava conseguindo dinamizar isso. Então a gente tem 62 hoje com todas as clínicas extremamente lotadas. Então os pronto-socorros estão fazendo essas diálises de urgência dentro do 28, do Platão e do João Lúcio, já em caráter de última urgência, não tem mais para onde correr. Então é esperar em Deus e torcer para que o transplante volte, para ter uma rotatividade de tratamento. A gente teve casos de transplante rim sair do Amazonas, órgão doado, para fora do estado, porque não está funcionando aqui no estado o transplante. E o que significa em termos de perda para todo mundo, para as pessoas que estão nessa fila de espera, essa suspensão das cirurgias? Significa arriscar sua vida, né? Significa que o governo não está valorizando a vida dos amazonenses. Porque um paciente renal com mais de uma semana sem dialisar, ele fica muito inchado, muitas toxinas no seu corpo e ele vai via óbito. É como falou ou na reportagem também um acompanhante de paciente.
A gente torce para que ele vá para o pronto-socorro, consiga dialisar e consiga sobreviver. Porque o certo é fazer 3 diálises durante 4 horas por semana. E tem paciente que faz a cada 10 dias, já chegou a cada 15 dias. E por isso o número de óbitos foi muito grande. Muito obrigado, Thiago Coelho. No segundo bloco, nós continuaremos a dar vez e voz ao povo, com o programa A Voz do Povo, que volta já. Você está acompanhando o programa A Voz do Povo. E neste momento nós vamos voltar a ouvir a participação popular sobre saúde colhidas pelo repórter Jackson Nascimento pelas ruas de Manaus. Vamos conferir. Tá bem complicado. Bem complicado, cada vez mais dificultoso. Olha, o SPA do Galileia, que é o mais próximo, já tem até pouca gente indo lá, porque sempre que a gente precisa, vamos lá, nunca tem nada. A gente vai lá e volta. Volta e dizem pra gente ir no outro hospital, aí nós vamos lá para aquele Delfina, aí chega lá a demanda, olha. Quando a gente consegue a receita, no caso, aí a gente tem que ir num bairro, no outro, atrás do remédio, você não tem que comprar, é o jeito. Inclusive, hoje mesmo eu falei com a minha irmã, e aí, conseguiu uma ficha para a mamãe? Ela disse, não, tá sem médico. Eu disse, mas e aí o enfermeiro? Ela disse que estava de férias. É por isso que cada vez mais, quando um dia que tem para marcar consulta, dá aquele monte de gente, porque todo mundo quer. É muita necessidade. Tem isso, lembra? Exame também. Tem aquele programa X-Reg, eu não sei como é o nome. Aí, às vezes tem, às vezes não tem, a gente fica esperando, é uma fila também. Demora. Olha, da minha filha, por exemplo, foi 1 ano. Quando chegou, eu disse, eu já joguei fora o papel. Porque eu achei que nem ia ter mais resultado 1 ano, tu acredita? Eu tenho amigos que trabalham no 28 de agosto, em outros hospitais, que falam dessa necessidade. Além do dinheiro dos terceirizados que não saem, ficam aí nessa greve, nessa enganação toda. Então o que falta é políticas públicas, um governo sério, né, que entra aí, substituindo aí o tampão e até ele mesmo. Thiago, eu sei que você deve estar ansioso para comentar, mas tudo que nós já vimos aqui, mas antes eu quero convidar você e o público de casa para que a gente assista nesse momento a uma matéria com a dona Alcineia, que é paciente renal crônica. Vamos assistir. Nossa equipe foi até o Zumbi, na zona leste de Manaus, onde foi conhecer a rotina de Alcineia da Silva Corrêa, de 31 anos, paciente renal há 4 anos. O que é preciso para iniciar a tal da hemodiálise, né? Ele disse, vamos fazer a fístula, e após a fístula ela vai cicatrizar e a gente começa o processo. Mas até lá você está num tratamento que eles chamam de conservador, né? E eu fiquei nesse tratamento conservador quase 6 meses. E só que a fístula não deu certo, né? De imediato, ele me encaminhou para fazer uma prótese, que é a que eu tenho hoje aqui no braço, né? E eu fiz a prótese em novembro, quando foi em março, que foi quando eu tive uma nova crise. Eu já não aguentei mais o tratamento conservador, só em casa, né? Fazendo dieta e com medicamento. Eu comecei a hemodiálise no hospital. Tive sorte, porque eu tenho amigos meus que estão lá na fila do 28 ou do Platão Araújo, aguardando uma sessão a cada 15 dias. Isso é uma realidade hoje de pacientes que estão aguardando nessas 2 unidades? Sim, é uma realidade muito triste. Porque tem pacientes que eles vêm a óbito aguardando essa hemodiálise, porque imagina só, o seu rim funciona 24 horas o tempo todo, e você faz uma hemodiálise a cada 15 dias, para tirar as impurezas do teu organismo, a cada 15 dias, líquido, é feito só nesse período de 3 horas e meia. A pessoa não aguenta, o organismo não aguenta, o coração não aguenta, o pulmão não aguenta, inclusive eu já estou com o coração comprometido, tenho que fazer agora um outro processo antes do transplante, entendeu? Então, assim, o que seria favorável para quem passa por esse problema? Descobriu o problema renal, fez a fístula, que hoje em dia também, quem está no SUS tem muita dificuldade. Você só percebe que a saúde está no caos que está quando você necessita. Eu falo por mim. Eu não sabia que uma pessoa que está com essa necessidade que eu passava com isso antes de cair nesse mundo.
né? Inclusive, acho que muita gente já me viu na televisão outras vezes, reivindicando situações que, nossa, já pensou, você tá dentro de uma clínica de hemodiálise e eles querendo te expulsar dali porque não tem pagamento, um pagamento que realmente tá defasado para as clínicas, né? Então, assim, são coisas assim que você acha um absurdo eu falar, mas que você só acha absurdo se você estiver dentro do problema. Tiago, a partir de agora, do que acabamos de ver, você pode, por favor, dizer pra gente o que significa essa situação da saúde desses pacientes? Então, a insuficiência renal crônica, ela é o não funcionamento dos rins, que a principal função é filtrar o sangue do que a gente se alimenta e eliminar o excesso de líquido. Então, quando isso não o certo, quando não começa a acontecer mais esse processo, é identificar na rede básica, né, e a prefeitura está falhando muito nisso também, identificar esse problema na base e começar um tratamento conservador, que é conservar a pouca porcentagem do rim que está funcionando. E a partir disso, ir tratando, tentar reverter. Quando não consegue, chega no nível que a Alcineia falou, que é você fazer um tratamento de filtragem do sangue, que é a hemodiálise, a diálise peritoneal ou até o transplante. Então, essa hemodiálise ela é feita durante 4 horas, né, que é para filtrar o sangue nesse período, e depois de 2 dias, que dá 3 dias por semana para fazer esse tratamento. Quando não faz tratamento, isso tudo se acumula. Aí pode dar parada cardiorrespiratória, o paciente pode vir a óbito muito rápido. Então é de extrema importância, é um tratamento de alta complexidade, que mexe com o sangue. O seu sangue é filtrado numa máquina durante 4 horas para você poder voltar bem para casa e poder ficar pelo menos até a próxima diálise. Então não pode acumular muito tempo sem fazer hemodiálise e também não pode ficar sem fazer hemodiálise a partir da descoberta. E esse principal acesso é o catéter, ou a fístula, que é feita no braço, que é para dar acesso de maior fluxo sanguíneo para filtrar, que é a dificuldade também que está sendo encontrada. Tem consultas com o nefrologista que estão demorando 1 ano para acontecer, ou seja, o paciente não consegue descobrir antes de tratar o problema, ele já vai para a urgência do 28 de agosto, por isso esse número tão grande na fila, e vai aumentar e tende a aumentar cada vez mais. Uhum. Tiago, 150 pessoas morreram no ano passado? Sim, mais de 150 pessoas. O que significa isso para o Amazonas? Olha, significa uma tristeza muito grande. O Amazonas está nos números mais altos do Brasil de pacientes renais sacrificados por má gestão no governo. E eu deixo bem claro má gestão porque nós avisamos o antigo governador José Melo sobre isso. Nós falamos que precisava aumentar o número de clínicas de hemodiálise, nós falamos que precisava do transplante funcionando de forma plena no estado, e nós avisamos também que a carência no interior é muito grande, porque o paciente tem que vir até Manaus para o tratamento, e as calhas podiam ter clínicas pequenas de hemodiálise. Então esse número podia ter sido reduzido desde 2014, mas não foi. Então foram sacrifícios, e por incrível que pareça, não foi feito nada para melhorar isso. Só depois de muita briga, no passado, chegou uma clínica nova. E mesmo assim, a clínica chegou, abriram-se as vagas e encheu rapidamente. E a fila continuou aumentando. Ou seja, é um problema que foi acumulado durante anos e infelizmente já chegou num nível que ou a gente age muito rápido ou vamos perder muito mais vidas. 150 vai ser um número muito pequeno daqui para frente. Tiago, muito obrigado pela sua participação. Quero te agradecer imensamente. O Tiago Coelho, que é presidente da associação, secretário-geral da Associação de Pacientes Renais Crônicos do Estado do Amazonas. E no próximo bloco, a estreia dos quadros Empreendedorismo e Qualidade de Vida. Não sai daí, a Voz do Povo volta já. Estamos de volta com o terceiro bloco do seu programa A Voz do Povo. São muitas estreias, a nossa primeira semana e, é claro, agora você vai conhecer um quadro que apresentaremos todas as quartas-feiras com vocês. Trata-se do Qualidade de Vida. Hoje eu saí do estúdio para mostrar para você o nosso quadro Qualidade de Vida. Estamos na Clínica Escola de uma faculdade de Manaus e vamos conversar com o Douglas Ataíde, que é supervisor dessa Clínica Escola, para você saber um pouco mais do tripé que é importantíssimo para o seu equilíbrio em relação à qualidade de vida. Corpo, mente e social. Vem comigo. A gente
vai aproveitar para falar para você que não perde por nada o seu futebolzinho de fim de semana. Você que já chegou nos 30, 40, como é que é, supervisor? Qual é a principal dica do especialista para as pessoas, para o atleta de fim de semana em especial? A principal dica é que você não faça só atividade no final de semana, que você procure fazer uma atividade base e principalmente uma atividade que trabalhe fortalecimento, que use, seja na academia, seja uma clínica de pilates, se você tiver algum profissional perto da sua casa, que você tenha como utilizar peso ou alguma coisa do tipo, que você faça uma preparação uma vez ou duas vezes na semana para que você possa jogar o seu futebol no final de semana com um pouco mais de segurança. Mas como o assunto é qualidade de vida, Douglas Ataíde alerta para o excesso de informações contidas na rede mundial de computadores. Dentro da minha área, o principal conselho que eu passo para uma pessoa que quer qualidade de vida é que ela precisa fornecer suprimento para todas as áreas, tanto a área física, quanto a área psicológica, quanto a área social. Existem hoje várias informações que as pessoas conseguem, às vezes de forma equivocada na internet, principalmente em relação à área da saúde. Às vezes você tem essa facilidade de informação, às vezes mais atrapalha o paciente do que propriamente ajuda. No nosso caso, quando a gente fala em qualidade de vida, se a gente não recebe um paciente enfermo, um paciente com uma patologia instalada, a gente pode trabalhar na prevenção, juntamente com o profissional de educação física, juntamente com o psicólogo, dependendo do caso, com o assistente social, o nutricionista, o médico. Mas o importante é isso. Na nossa área especificamente, hoje, quando a gente relaciona a qualidade de vida, a gente pensa em algumas patologias que mais acometem a população. Então, na verdade, o atleta que faz uma atividade física uma vez por semana, que o futebol é um esporte com alto risco de lesão, principalmente para uma pessoa que não é trabalhada, não é preparada para isso, ele corre um risco de algumas lesões, mas na verdade a gente tem que voltar para a atividade física. Então, por exemplo, tem pessoas que não gostam de academia, mas se ela tivesse pelo menos uma vez ou duas vezes por semana, se condicionar a ir à academia, seria muito mais interessante para ela, e no final de semana ela pode jogar o seu futebol. Então, hoje em dia a gente já tem vários estudos dentro da área da saúde que mostram para a gente que tanto aquela pessoa que gosta da atividade física, que gosta de fazer durante 1 hora, 2 horas, ela tem um resultado positivo, e aquelas pessoas que não têm tempo, aquelas pessoas que às vezes dependem de 30 minutos ou até em alguns casos de 25, 20 minutos para fazer uma atividade física, ainda assim, se você tiver um acompanhamento correto, se você trabalhar na intensidade correta, ela vai ter um retorno positivo na saúde. Então, o ideal é que essas pessoas pratiquem atividade física. E o esporte de final de semana, que ele entre como concomitante, como um auxiliar nesse tipo de paciente, nesse tipo de pessoa que gosta dessa atividade. E agora você vai conhecer que está outra novidade sobre mercado de trabalho que diariamente apresentamos aqui, como uma abordagem, claro, diferenciada. Quarta-feira é o dia de falarmos sobre empreendedorismo e o nosso convidado de hoje é o nosso querido Lucas Avelino. Seja muito bem-vindo. Você que é da CDL Jovem, né, Câmara de Dirigentes Lojistas, e também da AGE, que é a Associação dos Jovens Empresários do Estado do Amazonas. Perfeito. Lucas, seja bem-vindo a essa estreia de quadro. Eu queria que você comentasse agora com as pessoas. O termo empreendedorismo, ele é necessário, está muito em voga, e comenta um pouco sobre isso, por favor. Certo, primeiramente, obrigado por estar estreando o quadro de vocês, né? É um grande prazer estar aqui junto. Hoje o empreendedorismo em si, né, meio que está na moda. Várias pessoas já estão na mídia, a pessoa está falando o tempo todo sobre isso, mas na verdade ele sempre existiu. Então, mas agora, decorrente à nossa crise que vem se assolando esses anos, ficou mais evidência, né? Então, posso botar como uma crise que faz florescer esse desejo empreendedor das pessoas, né? Como também esse vasto mercado de trabalho, na verdade, as quantidades de empregos que surgiram nos últimos tempos, nas áreas tecnológicas, então, em diversas áreas. Então, isso ficou então mais evidência, então, a palavra e o termo então, empreendedorismo. Então, mas ele realmente sempre existiu. Como é que vocês agem para dar suporte a essas pessoas, a quem está empreendendo?
Certo. Eu senti na pele essa situação, né? Que antes eu era empregado, ficava lá, trabalhava pra caramba também. E chegou já num estágio assim, da minha vida lá que eu vi, pô, eu acho que posso fazer mais. Eu posso ser mais do que eu faço hoje, né? Então eu comecei já a ter esse contato primeiramente com a CDL Jovem, né? Que me abriu as portas. Tive vários contatos com os amigos também, fui indicado por amigo inclusive. Então lá dentro também fiz outras amizades. E com isso veio também despertar essa vontade de querer também empreender. Então eu já trabalhava na área, sou engenheiro civil. Então com isso eu já vi alguma oportunidade que eu poderia fazer para me sentir mais à vontade mesmo, me sentir um pouco mais livre e fazer realmente o que eu queria, que ter um negócio próprio. Então dessa forma eu tive grande suporte lá dos amigos também, associados também da CDL Jovem, e calhou de terminar uma obra que eu fazia como empregado, como engenheiro, e passei como mesmo abrir uma empresa e passei a atuar. Então esse acolhimento foi muito importante também da associação, da CDL. E com esse contato próximo das outras pessoas que têm seus mesmos problemas, têm suas mesmas preocupações, então é essencial também a gente estar nesse meio também. Então é muito importante esse contato também com pessoas que falam a sua linguagem, que também têm seus problemas. E também nesse meio tempo também eu conheci também a outra associação, a AGE Amazonas, que é mais nova que a CDL, mas também faz esse enorme trabalho também de dar suporte também aos empresários, aos recém-empresários. Isso eu digo, não são só de empresas médias e grandes, são mesmo desde pequenas empresas. O pequenininho também tem vez e voz. Tem, com certeza. Se você tiver, primeiro de tudo, é sua vontade de querer mudar, vontade de querer fazer algo a mais. Sair dessa famosa zona de conforto, que seria o quê? De sair da sua comodidade, estar ganhando seu saláriozinho lá todo mês e querer realmente acreditar e querer fazer algo que você acha que pode dar certo. Mas o importante também é o seguinte, não só ter uma ideia brilhante, não só também acho que pode dar certo, mas também ter um embasamento também técnico. Ter suporte das associações, ter suporte também lá do Sebrae também faz esse trabalho muito bem. Então não adianta também só ter essa ideia e também não saber executar. Ter também esse acompanhamento também técnico. Lucas, nós estamos vivendo uma das piores recessões, talvez a pior da história. Mais de 15 milhões de desempregados. Então, de repente, muita gente que está nos assistindo agora tem um sonho de ser o dono do seu próprio negócio. Quais são as principais dicas aí, você que já está integrante de duas associações muito fortes, para as pessoas que querem empreender, que querem começar do zero e se tornarem donos do próprio negócio? Perfeitamente. Primeiramente, você tem que analisar o cenário, né? Não só também do cenário do seu emprego, que você atua atualmente, mas também outros cenários também volta. Porque a pessoa pode muito bem, de um dia para o outro, querer mudar totalmente também a sua área de atuação. Então, não ficar só focado, bitolado no seu atual emprego, no que você pode fazer com a sua formação atual, mas como também ficar antenado com o que está acontecendo em volta. Aí, a partir daí, identificar oportunidades. Então, logicamente, ter uma capacitação, tem acompanhamento também de associações, do próprio Sebrae, conforme eu falei, e realmente ter essa vontade de querer mesmo mudar. Então essas partes principais. A primeira parte é essa, de querer mesmo sair da zona de conforto e achar que pode fazer algo a mais e juntamente com isso identificar essas oportunidades, seja na sua área de atuação atualmente ou alguma outra área que pode vir a dar certo. Muito obrigado, então, pela sua participação, Lucas Avelino. Eu que agradeço. E é isso, o quadro, todas as quartas-feiras, o espaço é seu. O espaço é seu em relação a empreendedorismo. É claro que vamos dar muito mais dicas para você, sempre presente, porque mercado de trabalho é uma de nossas prioridades do programa A Voz do Povo. E, gente, a Voz do Povo de hoje, desta quarta-feira, está chegando ao final. Amanhã teremos no quarto dia da nossa série sobre saúde no estado do Amazonas, uma abordagem sobre a doença que afeta mais de 200 mil amazonenses, que é a questão do câncer. E também sobre mercado de trabalho, nós falaremos do tema capacitação, com a participação da presidente da ABRH, Kátia Andrade, aqui no Amazonas. E no quadro sobre o terceiro setor, conheceremos o trabalho desenvolvido pelo Instituto Provida Amazônia. Encontro marcado? Tudo certo?
Te vejo amanhã às 11h30 da manhã, ao vivo, aqui na Voz do Povo. Tchau!